Imagine acordar em um mundo sem eletricidade, sem carros, sem celulares, um tempo em que tudo era feito à mão e as distâncias levavam meses para ser percorridas. E apenas os mais ricos tinham acesso ao que hoje consideramos ser o básico. Parece distante, né? Mas essa foi a realidade da humanidade por séculos, até que no século XVIII algo começou a mudar. Lentamente no início, quase imperceptível, mas logo a transformação foi impossível de ignorar. Antes disso, a vida na Europa seguia o ritmo do sol, da força dos animais, do suor das pessoas, e as roupas eram feitas em casa. O transporte se limitava a cavalos e carroças, e a comida dependia das estações do ano. Só que de repente, a Inglaterra se tornou o epicentro de uma revolução silenciosa e ao mesmo tempo ensurdecedora. As máquinas começaram a substituir as mãos, o vapor passou a mover o mundo, a produção se multiplicou, cidades cresceram e a vida foi acelerando, e assim foi o nascimento de um novo tempo, o início de uma nova era que mudaria para sempre a forma como vivemos, trabalhamos e consumimos. E esse marco tem um nome, sim, a primeira Revolução Industrial. Mas o que fez a Inglaterra sair na frente? Como essa revolução mudou o mundo? E nosso presente hiperconectado? E por que seus impactos ainda ecoam nos dias de hoje? Tudo isso você descobre agora. Meu nome é Igor Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. A primeira Revolução Industrial ocorreu aproximadamente entre 1760 e 1840 e foi um dos momentos mais transformadores da história humana. Ela marcou a transição de uma economia baseada na agricultura e no artesanato para uma sociedade dominada pela indústria, pela tecnologia e a urbanização. Essa profunda transformação começou na Inglaterra, mas rapidamente se espalhou para o restante da Europa e depois para o mundo inteiro. A Revolução não trouxe apenas inovações tecnológicas, ela alterou profundamente as estruturas sociais, as relações de trabalho e até mesmo a maneira como as pessoas percebiam o tempo, a produção e a própria vida cotidiana. Antes da Revolução, a vida seguia o ritmo da natureza. O trabalho começava ao nascer do sol e terminava ao anoitecer. As famílias produziam quase tudo que consumiam, roupas, ferramentas, alimentos, de maneira artesanal e em pequena escala. As cidades eram pequenas e a economia girava em torno da agricultura e da criação de animais e de oficinas locais. Mas logo a primeira Revolução Industrial rompeu esse ciclo ao introduzir máquinas movidas a novas fontes de energia, como o carvão mineral, a força do vapor, e a produção que antes ocorria nas casas e em oficinas artesanais passou a ser centralizada em grandes fábricas. Um dos maiores marcos desse período foi o surgimento das fábricas como centros de produção. Esses espaços reuniam operários, máquinas e matérias-primas em um único local, permitindo a padronização dos produtos, a redução do custo de produção e o aumento na velocidade de entrega ao mercado. Com isso, bens que antes eram caros e raros, como tecidos, ferramentas, passavam a ser fabricados em larga escala e vendidos a preços mais acessíveis. Essa produção em massa não apenas transformou o mercado, mas também mudou o modo como as pessoas consumiam. A Revolução Industrial provocou uma transformação econômica profunda. Tivemos o declínio da produção artesanal, onde sistemas tradicionais como o put out, em que comerciantes forneciam matéria-prima para as famílias produzirem em casa, foi substituído pela produção em larga escala nas fábricas. Tivemos também o crescimento das cidades. Com a mecanização da agricultura, a demanda por mão de obra no campo diminuiu, o que levou muitas pessoas a migrarem para a cidade em busca de trabalho nas fábricas, e esse fenômeno ficou conhecido como o êxodo rural. Esse processo resultou no crescimento rápido e frequentemente desordenado de cidades como Manchester, Liverpool e Birmingham. O rápido crescimento urbano gerou bairros operários superlotados, com condições sanitárias precárias e acentuou a desigualdade social. Mas devemos destacar também o aumento da produtividade. A produção de algodão, por exemplo, quadruplicou entre 1760 e 1800. O preço do tecido e outros produtos caíram, tornando-os acessíveis até mesmo para a classe mais pobre. Além disso, também tivemos o crescimento da oferta, que impulsionou o consumo interno, o comércio internacional, aquecendo a economia global.
Outro aspecto fundamental da Revolução Industrial foi a profunda mudança na estrutura social. Antes desse período, o status social era determinado principalmente pela posse de terras. Mas com a industrialização, no entanto, o poder passou a se concentrar na mão dos empresários, donos de fábricas, que se tornaram a nova elite econômica. Mas, paralelamente a isso, surgiu o proletariado urbano, uma classe formada por trabalhadores que dependiam da venda de sua força de trabalho para sobreviver. Esses operários enfrentavam jornadas exaustivas de até 16 horas por dia, recebendo salários extremamente baixos, enquanto a minoria acumulava riqueza. A maioria vivia em condições precárias, sem direitos trabalhistas, proteção social ou qualidade de vida. Com isso, a nova ordem social refletia assim uma desigualdade crescente e uma reorganização profunda das relações entre as classes. Outro impacto profundo da Revolução também foi a mudança na relação das pessoas com o tempo. Antes, o trabalho era guiado pelas condições naturais, depois passou a ser regulado pelo relógio, horários rígidos de entrada e saída, metas de produção e uma rotina intensa. Essa padronização criou uma nova disciplina social, baseada na produtividade, no controle do tempo, que molda a vida moderna até hoje. E quando começamos a falar sobre a Revolução Industrial, devemos sempre destacar a Inglaterra, porque ela foi o berço da primeira Revolução Industrial, graças a uma combinação única de fatores que criaram condições ideais para o surgimento de produção mecanizada. Esse processo histórico foi o resultado de interações entre avanços econômicos, sociais, políticos e culturais que juntos impulsionaram a transformação. Além disso, a abundância de recursos naturais foi um dos principais motores dessa revolução. A Inglaterra possuía vastas reservas de carvão mineral, uma fonte de energia crucial para alimentar as novas máquinas industriais. E em 1800, a produção britânica representava impressionantes 80% do total europeu. Também se tinha depósitos de ferro de alta qualidade, especialmente na região de Midlands, que fornecia a matéria-prima essencial para a construção de máquinas, trilhos e estruturas industriais. E um detalhe importante foi as minas de carvão e de ferro, elas ficavam próximas umas das outras, o que acabava reduzindo significativamente os custos de transporte e a facilidade logística. Então isso deu à Inglaterra uma enorme vantagem competitiva. Mas antes da Revolução Industrial, a Inglaterra passou por uma grande transformação no campo, com o movimento dos cercamentos, que reorganizou a posse de terras entre 1750 e 1850 e permitiu uma agricultura mais eficiente, aumentando a produtividade em cerca de 300%. Pois antes da Revolução, a agricultura seguia métodos antigos e pouco eficientes. Muitas vezes o solo era cultivado durante 1 ou 2 anos e depois era deixado em descanso, o chamado posil, para se recuperar naturalmente. Esse sistema tradicional tinha 2 grandes problemas. Ocupava a terra de maneira pouco produtiva e limitava a quantidade de alimentos que podia ser produzida. Então foi aí que surgiu uma grande inovação, o sistema de rotação de culturas de Norfolk, desenvolvido na Inglaterra no século XVIII. O sistema funcionava assim: se dividia a terra em 4 partes e fazia o plantio de culturas diferentes em cada parte, variando a cada ano. A sequência típica era trigo, que era o alimento básico para a população, depois os nabos, que era usado como forragem para alimentar o gado no inverno, depois tínhamos a cevada, que era usado para fazer cerveja ou como ração animal, e por último tinha o trevo, ou planta de forragem, que ela fixava o nitrogênio no solo, melhorando a sua fertilidade natural. E isso foi revolucionário porque eliminava a necessidade do posil, ou seja, a terra era usada todos os anos sem precisar de descanso, aumentando drasticamente a produtividade, melhorava o solo naturalmente e plantas como o trevo alimentavam o solo com nutrientes essenciais, especialmente o nitrogênio, permitia criar mais gado. Com nabos e forragens em abundância, o gado podia ser alimentado durante o inverno, algo que era difícil antes. Isso aumentou também a produtividade de carne, de leite, de lã. E com a produção de mais alimentos, com menos trabalhadores, liberou a mão de obra para as cidades industriais. E então isso gerou uma abundância de alimentos, reduziu o preço dos produtos agrícolas e melhorou a dieta da população, favorecendo o crescimento demográfico. Um outro ponto importante é que, quando se fala em primeira revolução industrial, muitos especialistas gostam de dizer que o capitalismo surgiu nesse momento,
Mas na verdade não, ele é anterior. Ele apenas se desenvolveu mais nesse período. A Inglaterra já contava antes da Revolução Industrial com um sistema financeiro moderno e eficiente, algo raro para a época, sim. Mas tivemos um marco fundamental, que foi a fundação do Banco da Inglaterra em 1694. O banco trouxe estabilidade monetária, controlando a emissão de moeda e garantindo a confiança nas transações comerciais. Isso foi essencial para que empresários e investidores se sentissem seguros para financiar novas ideias e empreendimentos industriais. Além disso, o país possuía um sistema de crédito altamente desenvolvido e comerciantes industriais e inventores tinham acesso a empréstimos e investimentos para abrir fábricas, comprar máquinas e desenvolver tecnologias inovadoras. Outro fator decisivo foi o lucro gerado pelo comércio triangular, que foi um sistema de trocas entre Europa, África e América, que movimentava cerca de 2 milhões por ano, o que seria equivalente a 300 milhões hoje. Grande parte desse dinheiro não ficou parado. Ele foi reinvestido na indústria, ajudando a financiar construções de fábricas, na inovação de tecnologia. E entre 1750 e 1800, esse ambiente favorável fez com que os investimentos na indústria crescessem 300% e novas fábricas fossem construídas em ritmo mais acelerado, máquinas mais modernas fossem desenvolvidas e adotadas, e a produção em larga escala se tornou possível, tornando produtos mais acessíveis para a população. Em resumo, a Inglaterra não apenas tinha boas ideias e tecnologia, mas ela também tinha o dinheiro e o sistema de crédito necessário para transformar essa ideia em realidade. Outro fator decisivo foi a estabilidade política instaurada após a Revolução Gloriosa de 1688, que resultou na criação da monarquia parlamentar. Esse novo arranjo fortalecia a proteção à propriedade privada e favorecia o livre comércio, criando um ambiente propício para o desenvolvimento econômico. Paralelamente, o vasto Império Colonial Britânico fornecia matérias-primas de baixo custo, como o algodão das colônias americanas, e abria amplos mercados consumidores para produtos industrializados. Já em 1800, cerca de 40% da exportação britânica tinha como destino as colônias. Além disso, tínhamos também a poderosa Marinha Real, que por sua vez assegurava a proteção das rotas comerciais e consolidava o domínio britânico sobre o comércio global. Por fim, a cultura do incentivo à inovação teve um papel central. O sistema de patentes britânico, melhorado em 1624, protegia legalmente os inventores e encorajava a criação de novas tecnologias. O resultado foi impressionante. Entre 1760 e 1830, foram registrados cerca de 26 mil patentes, e mais cerca de 70% dos inventores vinham de classes médias urbanas, mostrando como a inovação se democratizou e se espalhou pela sociedade. Bem, quando falamos de primeira revolução industrial, podemos dizer que ela foi impulsionada por uma série de inovações tecnológicas que transformaram completamente a maneira como os bens eram produzidos. Essas invenções não apenas aumentaram a eficiência, mas também alteraram profundamente a relação do ser humano com o trabalho e o tempo de produção. Então, dentro das principais invenções e avanços tecnológicos da primeira revolução, podemos destacar a máquina a vapor de James Watt. Considerada a invenção mais emblemática da Revolução Industrial, a máquina a vapor aperfeiçoada por James Watt em 1769 mudou para sempre o panorama da indústria. Watt conseguiu criar uma máquina que consumia até 75% menos carvão do que modelos anteriores, o que barateou enormemente os custos operacionais. A máquina a vapor podia ser aplicada em fábricas, minas, barcos e locomotivas, permitindo uma produção e transporte mais rápido e consistente. Em diversas indústrias, a adoção da máquina a vapor reduziu o custo de produção em até 60%. O segundo avanço tecnológico foi na indústria têxtil. O setor foi o primeiro a ser totalmente mecanizado graças a duas invenções chaves. A primeira delas é a Spinning Jenny, de James Hargreaves, de 1764. Ela permitiu que um único trabalhador operasse até fusos de uma vez, aumentando exponencialmente a produção de fios. E o resultado? A produção de fios se multiplicou por 8 em relação ao trabalho manual. A segunda invenção foi o tear mecânico de Edmund Cartwright, de 1784. Ele automatizou a tecelagem, ou seja, produzia tecidos muito mais rápido e com menos esforço humano. E o resultado? A produtividade se multiplicou por 40 em comparação ao tear manual tradicional. Segundo John Mocker, essas invenções permitiram que a Inglaterra se tornasse a maior exportadora mundial de têxteis, com produção crescendo cerca de 400% entre 1780 e 1800.
A máquina a vapor também causou uma grande transformação no transporte terrestre com a invenção da locomotiva a vapor desenvolvida por George Stephenson em 1814. O primeiro modelo prático tinha uma velocidade inicial de apenas 6 a 8 km. No entanto, com melhorias subsequentes, a locomotiva chegou a atingir impressionantes 50 km por hora. Esse avanço teve um impacto significativo nas comunicações e no comércio. O custo de transporte terrestre foi reduzido em 90% e as viagens se tornaram muito mais rápidas. Por exemplo, o trajeto de Londres e Manchester, que antes levava 4 dias para ser percorrido, passou a ser feito em apenas 4 horas. E também, além de acelerar o comércio, as ferrovias conectaram cidades, regiões e mercados de formas inéditas, promovendo uma integração nunca vista antes nas economias locais e no fluxo de mercadorias. Bem, a indústria metalúrgica também passou por uma verdadeira revolução durante a Revolução Industrial. Em 1709, Abraham Darby desenvolveu o alto forno a carvão, um avanço que permitiu a produção de ferro fundido em grandes quantidades. O uso de carvão coke, derivado do carvão mineral, resultava em ferro de qualidade superior ao obtido do carvão vegetal. Mas foi só em 1784 que Henry Koch introduziu um novo processo para transformar o ferro fundido em ferro maleável, mais resistente e ideal para a fabricação de máquinas e trilhos. Como consequência desses avanços, a produção britânica de ferro aumentou de 17 mil toneladas em 1740 para impressionantes 1,4 milhões de toneladas em 1840. Esses desenvolvimentos foram fundamentais para a construção de ferrovias, pontes metálicas, navios e máquinas cada vez mais eficientes, o que impulsionou ainda mais o crescimento econômico e tecnológico da época. E é claro que essas invenções não atuaram isoladamente. A sinergia entre as invenções criou um efeito multiplicador, ou seja, a máquina a vapor impulsionava as ferrovias barateavam o transporte de carvão e o carvão alimentava ainda mais as máquinas. A produção de ferro criava melhores trilhos e locomotivas, e assim por diante. Esse círculo virtuoso de inovação e expansão foi o verdadeiro motor da primeira revolução industrial. Bom, e com isso a revolução não apenas revolucionou os meios de produção, como também ela reconfigurou profundamente as cidades, a sociedade e as relações humanas. Seus efeitos foram tão profundos que moldaram o mundo moderno como conhecemos. A industrialização, que se desencadeou um êxodo rural sem precedentes, fez com que milhares de pessoas abandonassem o campo para buscar trabalho nas novas fábricas urbanas. E com isso fez com que as cidades explodissem de tamanho. Manchester passou de 25 mil habitantes em 1772 para 400 mil em 1851, e Birmingham teve um crescimento de 500% entre 1750 e 1830. Bom, e com a chegada de tanta gente na cidade, tivemos uma transformação na estrutura social da época, dando origem às novas classes sociais, como a burguesia e o proletariado. A burguesia industrial, que era formada por donos de fábricas, bancos e comércios, essa classe passou a concentrar a grande parte da riqueza gerada pelo novo modelo econômico. Já os proletariados era composto por trabalhadores assalariados, sem posse e totalmente dependentes do trabalho na indústria para sobreviver. O surgimento das fábricas trouxe uma nova realidade para milhões de trabalhadores. Marcado por uma extrema exploração e precariedade, o ambiente fabril era insalubre, perigoso e profundamente desigual. Entre as principais características desse novo regime de trabalho destacam-se jornadas exaustivas, salários miseráveis, ambiente insalubre, alta taxa de acidentes e disciplina rígida, precarização da vida social e movimentos de resistência. Bom, no primeiro ponto, nas jornadas exaustivas, os operários homens, mulheres e crianças cumpriam de 14 a 16 horas diárias, 6 dias por semana, sob condições severas de disciplina. A pausa para refeições era mínima e a produtividade era rigidamente controlada pelos seus supervisores. No segundo ponto, os salários eram miseráveis, a remuneração era extremamente baixa e frequentemente insuficiente para cobrir as necessidades básicas como alimentação e moradia. Trabalhadores recebiam pagamentos por produção, o chamado salário à peça, o que obrigava a acelerar o ritmo para ganhar o mínimo necessário. O terceiro ponto é dos ambientes insalubres. As fábricas eram abafadas, mal ventiladas, excessivamente quentes ou frias conforme a estação do ano. A exposição contínua à poeira têxtil, carvão e produtos químicos causavam doenças respiratórias, como a doença do pulmão do fiandeiro. O quarto ponto é a alta taxa de acidentes.
A ausência de proteção adequada nas máquinas provocava frequentemente mutilações e mortes, não existiam normas de segurança e as vítimas não recebiam compensação. O quinto ponto é a disciplina rígida. Atrasos, erros ou desacato às ordens eram punidos com multas salariais, espancamento ou demissão sumária. O sistema de regras era tão restrito que algumas fábricas, até conversas durante o trabalho, eram proibidas. O ponto é a precarização da vida social. Com jornadas tão longas, pouco restava do tempo para a convivência familiar ou lazer. Muitas famílias trabalhavam nas fábricas e a infância praticamente desaparecia sob a lógica da produção. E por último, tivemos um movimento de resistência. A indignação crescente diante dessas condições deu origem à formação dos primeiros sindicatos e uma série de protestos, greves e lutas trabalhistas que marcaram o século. Durante a primeira Revolução Industrial, o trabalho infantil era uma prática amplamente comum e profundamente exploratória. As crianças começavam a trabalhar muito cedo, por volta dos 5 ou 6 anos de idade, muitas vezes em tarefas que eram tanto fisicamente exigentes quanto extremamente perigosas. Elas operavam máquinas pesadas, manuseavam fios ou trabalhavam como correios para transportar materiais de uma parte para outra da fábrica. As tarefas eram exaustivas e envolviam risco sério à saúde e à segurança. Muitas crianças eram encarregadas de limpar máquinas em movimento, um trabalho altamente arriscado e que frequentemente resultava em acidentes, como mutilações, fraturas e até mortes. Além disso, as crianças trabalhavam 14 a 16 horas por dia, com poucas pausas, o que comprometia o seu desenvolvimento físico e mental. A sua educação formal era quase inexistente e a sua infância era praticamente negada a elas. Porém, para muitas famílias, o salário das crianças era crucial para o complemento de renda doméstica. As fábricas preferiam contratar crianças por sua agilidade, docilidade e baixo custo, tornando o trabalho infantil uma parte essencial do sistema de produção fabril. A exploração desenfreada do trabalho infantil gerou indignação e eventualmente levou a um movimento de reformas sociais. Uma das principais legislações que começaram a regular o trabalho infantil foi a Factory ACT de 1833. Esse foi um marco importante na tentativa de proteger as crianças dos abusos na fábrica. A lei introduziu algumas das principais regulamentações formais sobre o trabalho infantil, incluindo a idade mínima de trabalho, que se deu a partir de 1833, onde as crianças com menos de 9 anos não podiam ser contratadas para trabalhar em fábricas têxteis. Também tivemos a limitação de horas trabalhadas. Crianças entre 9 e 13 anos poderiam trabalhar apenas 9 horas por dia, e de 13 a 18 anos estavam limitadas a 12 horas por dia. E foi tornado também obrigatório que as crianças também tivessem educação. A lei exigia que as fábricas fornecessem 2 horas de educação diária para as crianças, embora na prática muitas vezes essas escolas fossem rudimentares e pouco eficazes. Apesar das leis oficialmente terem restringido o trabalho infantil, a indústria encontrou novas formas de explorar os trabalhadores. As crianças continuavam sendo vistas como uma mão de obra barata, e mesmo com regulamentação em vigor, muitas fábricas burlavam a legislação por meio de suborno a inspetores ou contratando jovens com aparências de adulto, e além disso a aplicação dessas leis foi lenta e muitas vezes ineficaz. Ainda assim, essa nova legislação marcou um avanço importante na luta pelos direitos dos trabalhadores, estabelecendo um marco legal que abriria caminho para futuras reformas, como a redução da jornada de trabalho e a melhoria das condições de segurança nas fábricas. Logo, a Revolução Industrial não só limitou a transformação dos meios de produção, mas também provocou uma verdadeira reconfiguração nas condições de vida urbana e nas relações sociais. Embora as cidades industriais tenham começado em condições caóticas e degradantes, a resistência dos trabalhadores e a busca por melhores condições de vida e trabalho se tornaram uma característica marcante desse período. As cidades industriais cresceram rapidamente, mas sem o planejamento necessário para acomodar a enorme quantidade de pessoas que migravam do campo para as fábricas. Cidades como Manchester, Birmingham e Leeds experimentaram um crescimento explosivo, mas a sua infraestrutura urbana não acompanhava essa expansão. E tudo isso ocasionou moradias superlotadas. Muitas famílias viviam amontoadas em espaços extremamente reduzidos, sem ventilação adequada, iluminação natural ou condições mínimas para a convivência digna. As construções geralmente eram feitas de madeira, tijolos de baixa qualidade, e isso aumentava os riscos de incêndio e facilitava a propagação de doenças. O que ocasionava um outro problema, que é o saneamento básico precário. As ruas das cidades eram sujas, com esgotos correndo a céu aberto, a ausência de uma rede adequada de saneamento básico e a escassez de água potável, o que de novo contribuía para surtos constantes de doenças como cólera e tifo.
E por fim, mas não menos prejudicial, a poluição. A fumaça densa liberada pelas chaminés das fábricas enchia o ar de partículas tóxicas, criando uma neblina persistente que envolvia as cidades. Essa poluição não apenas afetava a saúde da população, mas também tornava o ambiente urbano sombrio e insalubre. E apesar dessas condições miseráveis, a classe trabalhadora começou a se organizar para melhorar as condições de vida e de trabalho. A primeira grande forma de organização operária foi através da criação de sindicatos e da luta por direitos trabalhistas. As trade unions foram as primeiras organizações operárias que começaram a se formar no início do século XVIII. Elas surgiram com o objetivo de defender os direitos dos trabalhadores e exigir melhores condições de trabalho e lutar por aumentos salariais. Com isso, as greves se tornaram uma ferramenta essencial na luta dos trabalhadores por melhores condições, e em 1830 ocorreu uma das primeiras grandes greves no setor têxtil em Manchester, onde os operários se uniram para exigir aumento dos salários e melhoria nas condições de trabalho nas fábricas. E com essa pressão dos trabalhadores e das organizações operárias, levou à promulgação de leis que começaram a regulamentar o trabalho nas fábricas, melhorando as condições de vida. E uma das principais legislações foi a Factory ACT, como já mencionamos, que limitou o trabalho infantil e estabeleceu restrições sobre a jornada de trabalho de mulheres e crianças. E essa lei foi um marco na proteção dos trabalhadores, mas mesmo com melhorias, as condições de vida nas cidades industriais ainda eram extremamente precárias. Mas a Revolução Industrial não foi um fenômeno exclusivo da Inglaterra. A partir da segunda metade do século XVIII, seus efeitos começaram a se expandir para outras partes do mundo, provocando transformações profundas na estrutura econômica, sociais e políticas em escala global. Esse processo não apenas fortaleceu os impérios coloniais, como também impulsionou o surgimento do capitalismo moderno, ampliou significativamente as desigualdades econômicas entre os países industrializados e as regiões periféricas, um desequilíbrio que ainda persiste até os dias de hoje. Mas a partir do século XIX, a Revolução Industrial começou a se espalhar pela Europa continental, América do Norte e outras regiões. Embora a velocidade e a natureza dessa difusão variasse de acordo com as condições locais. Por exemplo, a industrialização na França ocorreu de forma mais lenta e gradual, em comparação com a Inglaterra, em partes devido à ausência inicial de uma infraestrutura ferroviária eficiente e à resistência cultural às mudanças econômicas e sociais. As indústrias francesas se concentravam em setores tradicionais, como tecidos finos, vinhos e perfumes. A cidade de Lyon se destacou como um importante polo têxtil, enquanto a região de Lorena impulsionou o desenvolvimento da metalurgia, dando início ao crescimento das indústrias de ferro e aço no país. Já na Alemanha, a unificação de 1871 marcou um ponto de virada para a aceleração da industrialização no país, que viria a se tornar uma potência no século XX. A Alemanha se destacou-se na produção de aço, produtos químicos e armamentos, e com o surgimento de gigantes industriais como a Krupp, do aço, e a BASF, de química. O país consolidou-se como líder na indústria pesada, sendo responsável por importantes invenções tecnológicas e pela construção de uma extensa e moderna rede ferroviária. Nos Estados Unidos, teve início no final do século XVIII, com foco inicial na indústria têxtil na região de Nova Inglaterra. Em 1790, Samuel Slade instalou a primeira fiação mecanizada, dando início ao processo de industrialização no país, e o sistema de fábricas de Lowell se destacou por integrar todas as etapas de produção em um único local. A mecanização agrícola, o uso de máquinas a vapor e a construção de ferrovias e canais impulsionaram o crescimento industrial. Embora mais lento do que a Inglaterra, essa primeira fase preparou o terreno para futuras expansões econômicas do país. É claro que a Revolução Industrial teve um papel fundamental no fortalecimento do capitalismo europeu. As potências industriais passaram a necessitar de grandes quantidades de matérias-primas para abastecer suas fábricas, além de novos mercados consumidores para seus produtos manufaturados. Esse cenário impulsionou a expansão imperialista e a subordinação de diversas regiões ao domínio europeu. A Índia, por exemplo, foi transformada em uma colônia produtora de matérias-primas, como algodão, enquanto a sua tradicional indústria artesanal de tecido foi deliberadamente destruída para dar lugar a produtos manufaturados britânicos. Na África, a Conferência de Berlim de 1834 marcou a divisão do continente entre as potências europeias, inaugurando uma nova fase de domínio colonial. E na América Latina, consolidou-se como exportadora de commodities, como café, carne e minérios, mas permaneceu dependente das máquinas, tecnologias e produtos industrializados vindos da Europa, sobretudo da Inglaterra.
E a Revolução Industrial consolidou a divisão econômica mundial em centros industriais, ricos e periféricos dependentes. A transformação da economia mundial foi acompanhada pela criação das primeiras grandes desigualdades globais. E com o avanço da Revolução, estabeleceu-se uma nova divisão econômica mundial entre os países industrializados e as regiões não industrializadas. As potências industriais, como Reino Unido, França, Alemanha e Estados Unidos, passaram a dominar o mercado global com a opção de manufaturas, como tecido, máquinas e produtos químicos. Além disso, acumulavam capital, tecnologia e inovações, o que lhe conferia vantagens econômicas e poder político sobre outras nações. Por outro lado, as regiões não industrializadas tornaram-se fornecedoras de matérias-primas como algodão, borracha, minérios e produtos agrícolas, mas dependiam das potências industriais para obter bens manufaturados. Essa relação desigual aprofundou a exploração econômica e gerou um ciclo de endividamento e dependência, que afetou profundamente o desenvolvimento desses países. Exemplo dessa condição inclui a China, o Brasil, a Índia e diversas regiões da África. Alguns casos ilustram de forma marcante essa dinâmica. Na China, a imposição do comércio do ópio pelas potências europeias levou à Primeira Guerra do Ópio, forçando o país a abrir os seus portos ao comércio britânico sob condições desiguais. Já o Brasil tornou-se fortemente dependente da exportação do café e da importação de máquinas britânicas, essenciais para modernizar sua produção e manter a competitividade no mercado. E na Índia, sua tradicional produção têxtil foi desmantelada com a entrada massiva do tecido britânico. Os teares manuais foram destruídos e a economia local passou a girar em torno do fornecimento de matérias-primas para a indústria inglesa. Embora a Revolução Industrial tenha trazido avanços tecnológicos significativos e tenha impulsionado o crescimento econômico, ela também gerou problemas sociais e ambientais. Muitas das críticas surgidas na época ainda reverberam nos debates atuais sobre os impactos da industrialização e os desafios da sustentabilidade. A primeira Revolução Industrial desencadeou a primeira grande crise ecológica da era moderna, cujos efeitos são visíveis até hoje. A busca incessante por produtividade e eficiência levou à exploração descontrolada dos recursos naturais, com sérias consequências para o meio ambiente, como a poluição do ar, a contaminação dos rios e o desmatamento. No quesito poluição do ar, destaca-se que as fábricas dependiam fortemente do carvão como fonte de energia, e isso acabava liberando grandes quantidades de fuligem e gases tóxicos na atmosfera. Em Londres, uma das maiores cidades industriais da época, era famosa pelo seu smog, uma mistura de fumaça e névoa, que se tornava tão densa que chegava a bloquear a luz do sol. E os resíduos industriais eram despejados diretamente nos rios, tornando as águas biologicamente mortas. O rio Tâmisa, em Londres, foi um dos mais afetados, tornando-se praticamente imune à vida aquática durante décadas, devido ao seu despejo de resíduos. E para alimentar os fornos industriais e construir ferrovias, as áreas de florestas foram derrubadas, exacerbando a perda de biodiversidade. Na Inglaterra, as áreas verdes foram substituídas por minas de carvão e ferro, afetando o ecossistema local. E em 1850, Londres registrava cerca de 4.000 mortes por ano devido a doenças respiratórias associadas à poluição do ar. E a Revolução também gerou uma reação intelectual e cultural, com filósofos, escritores e artistas denunciando as desigualdades e as dificuldades geradas pelo processo de industrialização. Por exemplo, em sua obra do Capital, Karl Marx denunciou a exploração do proletariado pelas classes dominantes, argumentando que o capitalismo levava à alienação dos trabalhadores e à concentração de riqueza na mão de poucos. Já o escritor Charles Dickens foi um dos principais críticos sociais da época, usando as suas obras para retratar as duras condições de vida e de trabalho. Em tempos difíceis, ele descreveu a miséria das cidades industriais e a exploração das crianças nas fábricas. Artistas românticos também, como William Blake, criticaram duramente as fábricas, chamando-as de moinhos satânicos e denunciando a industrialização da liberdade humana e da natureza em nome do progresso industrial. E apesar do tempo já ter passado, os desafios enfrentados durante a Primeira Revolução continuam a influenciar os debates sobre a industrialização, a sustentabilidade e a justiça social nos dias atuais. A queima de combustíveis fósseis, iniciada com a Revolução Industrial, ainda é a principal responsável pelas mudanças climáticas e pela poluição atmosférica global. E as questões sobre a automação, a precarização do trabalho e os direitos trabalhistas ainda é pauta, mas agora envolvendo a tecnologia moderna. Bom,
Então, a primeira revolução industrial não foi apenas o nascimento das fábricas e das máquinas. Ela foi uma virada histórica que moldou profundamente as estruturas econômicas, sociais e políticas do mundo. Ela nos trouxe avanços tecnológicos incríveis, mas também gerou desigualdade, exploração e impactos ambientais que ainda enfrentamos hoje. A sua história nos mostra que, enquanto o progresso pode trazer a riqueza e inovação, ele também exige responsabilidade e conscientização sobre suas consequências. As lições desse período nos ajudam a refletir sobre os desafios atuais da automação, das desigualdades sociais e da sustentabilidade ambiental. E ao olharmos para o futuro, devemos entender que a inovação não pode servir apenas aos interesses de poucos, mas deve ser direcionada para o bem coletivo, com a proteção aos trabalhadores e ao respeito ao meio ambiente. O legado da Revolução Industrial continua vivo em nossa sociedade e a nossa responsabilidade é garantir que o progresso do amanhã seja mais justo, mais sustentável e mais inclusivo. Então é isso aí, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. E lembre-se que as dicas e referências que mencionamos estão na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá para se aprofundar ainda mais no tema. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!